Olá, professores, sejam bem-vindos à nossa segunda TPC da Diretoria de Ensino da região de Caieiras. Preparamos com muito carinho para vocês. O nosso tema de hoje será Ensino Híbrido. Confiram agora. Olá, professores, professores coordenadores. Como o Ângelo disse, essa semana é a nossa segunda TPC, semana A, de 2 a 4 de março, e o nosso tema será o ensino híbrido. Nosso dirigente regional, Celso de Jesus Nicoletti, a nossa diretora de núcleo pedagógico, a PCNP de Matemática, Ieda Chama, e a nossa supervisora ponto focal, Maria Isabel Rodrigues. O ensino híbrido, essa semana, né, quem planejou, quem fez com carinho para vocês, foi o PCNP Jaime, a PCNP Cássia, e eu também contribuí com essa semana. A epígrafe de hoje, que a gente começa, fala assim: treine sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. E tem um texto, né, como vocês já nos conhecem, que a gente sempre faz um texto de entrada, um texto de leite. E esse texto hoje chama Definitivo. E ele fala desse jeitinho: definitivo, como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows, livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela tivesse interessado em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Da Marta Medeiros. Bonito texto, né, pessoal? Um texto bem legal para uma reflexão. Como o Ângelo falou, né, nós vamos abordar o ensino híbrido. Ele fala o quê? Que para lidar com essa tal prioridade, né, aproximar os educadores e os estudantes, entra em cena esse ensino híbrido, aqui tratado com a união dos ensinos o quê? Presencial e online. Embora seja essa possibilidade indicada, né, para o momento que um distanciamento social ainda é importante, essa forma de desenvolver as relações de ensino e aprendizagem vai além dessa convivência ou dessa conveniência, né? No entanto, há pressupostos relevantes que caracterizam o ensino híbrido por conta da necessidade da mudança no contexto educacional para uma escola mais alinhada ao que demanda a sociedade atualmente. E quais são essas características do ensino híbrido? Deixo aqui uma reflexão para vocês. Então, o objetivo da nossa ATPC, né, dessa semana seria assim: reconhecer a metodologia híbrida como tendência das práticas educacionais que emergem da inovação disruptiva na perspectiva de ampliar o desenvolvimento das competências e habilidade do currículo paulista. E esse objetivo está amarrado à BNCC, aquela competência 5, né, a competência cultural digital,
que ela fala assim, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Tenho duas perguntas para vocês aqui, para os professores e para os coordenadores. Qual caminho estamos percorrendo? E qual caminhos vamos percorrer? Também deixo essas duas perguntas para a minha colega PCNP Cássia, de Linguagens. Tá? Até breve, pessoal. Passo a palavra para a PCNP Cássia. Olá, professores coordenadores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Caieiras. Eu sou a PCNP Cássia e hoje conversarei com vocês a respeito do ensino híbrido. A PCNP Elisa Helena deixou para nós duas questões reflexivas. Qual caminho estamos percorrendo e qual caminhos vamos percorrer? Para tanto, para refletirmos acerca destas questões, é muito importante que nós pensemos em qual lugar nós estamos, o que estamos fazendo em relação à questão do ensino e aonde queremos chegar. Pensando nessas questões, nós temos que verificar quais são as nossas intencionalidades pedagógicas. Quais são as intencionalidades pedagógicas que nos levarão, dentro do ensino híbrido, a expandir a estrutura mental dos estudantes, levando-os a ser pessoas autônomas, né? O que seria essa potencialização da autonomia do estudante para que ele esteja e seja protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, é muito interessante que, além dessa intencionalidade pedagógica, dos roteiros de estudos estarem condizentes com esta intencionalidade, com os nossos objetivos de aula, termos já definido quais serão o tempo que nós destinaremos ao ensino online e qual o tempo que nós destinaremos ao ensino presencial, né? Então, a gente sabe aí que tem que estamos tendo muitas formações a respeito do ensino híbrido. As colocações que farei aqui neste momento formativo estão correlacionadas aos experimentos, né, ao grupo de experimentações liderado pelo Fernando Trevisani, né, desde 2014. Então, há estudos são vários estudos que trabalham com a questão do ensino híbrido. Aqui, para nós, nesse momento formativo, nós trataremos dos modelos presenciais e dos modelos online. No ensino híbrido, nós temos dois modelos de ensino. Nós temos o modelo de ensino sustentado, que tem algo a ver com a pedagogia tradicional, porque ele trata da presença do aluno ali em algumas atividades, em formas de rotação, a rotação por estações, a aula invertida e o laboratório rotacional. Todos eles estão dentro do modelo de aula do ensino híbrido sustentado. Já o modelo de aula do ensino híbrido disruptivo, né, que é uma das nossas propostas hoje, agregar ferramentas educacionais, agregar instrumentos tecnológicos às nossas aulas, esse modelo de ensino híbrido disruptivo, ele acaba por romper com as características da estrutura do aluno na sala de aula. Aí a gente já começa a pensar em momentos mais interdisciplinares, em projetos que levem o aluno a trabalhar com essa aprendizagem significativa
né? Significativa aqui, entendida por nós, não como um produto acabado, não como algo findado, mas algo que gere, que leve o aluno a ter mais autonomia para o seu processo, o seu percurso de aprendizagem. Percurso esse que pode ser ampliado, que pode ser reconfigurado, desde que o aluno seja considerado no cerne do processo, no centro do processo do ensino híbrido. Bom, já nas características do ensino híbrido, né, as características elas estão todas interligadas, né? Então não há uma característica sobreposta a outra ou mais importante que a outra. Todas as características são importantes e contribuirão para a ampliação do conhecimento dos alunos. Tanto hora online quanto presencial, muito importante que dentro dessas características o professor ajude, instrua o seu aluno para verificar qual será a rotina que esse aluno utilizará dentro do ensino híbrido. Qual será a rotina de estudo dele? Ele vai ler o livro, ele vai ler um texto, ele vai fazer uma lista de exercício, ele vai responder as questões no caderno Aprender Sempre, ele vai gravar um vídeo, né? Ele fará atividades síncronas respondendo ali no momento de uma aula interacional com o professor no Google Meet ou no Microsoft Teams. Então, o professor tem que ajudar o aluno a organizar esse roteiro, essa rotina, na verdade, essa rotina de estudos. Isso é muito importante, né? Que o aluno tenha como referencial o professor para organizar essas atividades aí que ora serão postas na forma online e ora serão propostas no modelo presencial. Então, é muito importante que o professor ajude o aluno ou o grupo de alunos a construir as soluções para o esquema que ele utilizará ali para a aula dele. Dentro da reorganização dos espaços do ensino e da aprendizagem, né, nós estamos aqui pensando aí numa questão de uma otimização, de uma flexibilização no sentido de qual momento que eu trabalharei com atividades síncronas, né? Atividades síncronas são aquelas atividades que eu trabalho ali numa comunicação, num contato mais imediato com o aluno, num contato direto com o aluno. Por exemplo, em chats, no Google Meet, no Microsoft Teams, onde há interação real e imediata com este aluno. Já nas relações assíncronas, né, relembrando aí um pouquinho, a comunicação professor e aluno, ela se dá de forma mais atemporal, né? Um dos momentos que a gente pode citar, não. Então, as relações assíncronas, elas já acontecem numa comunicação mais atemporal. Né? Exemplo de relações assíncronas, de aulas assíncronas, nós poderemos utilizar os fóruns, blogs, né? Onde o aluno terá um outro momento para estar colocando as suas dúvidas, fazendo as suas considerações para com o professor. Bom, dentro dos planos pedagógicos, né? É muito importante, então, a priori, o professor tem que ter traçado quais são os objetivos das aulas, quais as possibilidades que ele angariará para fazer essas orientações aos estudos. A minha aula, qual parte será a parte presencial, qual a parte será online, como é que será apresentado esse roteiro de estudo para os alunos. Eles vão se orientar, além deste momento dessas aulas no ensino híbrido, nesta configuração do ensino híbrido, né? Como é que será a organização do tempo? 1 hora aula para o ensino online, 2 horas aulas para o ensino presencial. Então, é muito interessante que
nos planos de aulas, né, dos professores estejam estabelecidos. Qual momento será online, qual momento será presencial e mais que isso, né, como é que será dada essa situação real de aprendizagem para os estudantes. Lembrando que dentro dos nossos planos pedagógicos, a gente tem que ter mais que a socialização de boas práticas, né, evidenciar esse momento, elucidar esse momento, de mais que de socializações de boas práticas, que realmente aconteçam as trocas ali entre os estudantes. Trocas estas que facilitarão a aquisição dos conhecimentos, né, a apropriação dos conhecimentos por parte do aluno, que leve o aluno a refletir sobre a maneira pela qual ele aprenderá a aprender. Bom, em relação às metodologias diversificadas, né, trabalhando dentro do ensino híbrido com as metodologias diversificadas, o momento que o professor vai explorar essas várias metodologias diversificadas. Como é que ele explorará? Quais ferramentas digitais ele utilizará? Quais as plataformas digitais ele utilizará? Né? Quais orientações serão mediadas pelo professor no momento online e no momento presencial, né? Como que o professor disponibilizará essa aprendizagem de forma coletiva para o aluno? Então é bom nós termos definido dentro dessas metodologias diversificadas o que eu trabalharei online e em que momento o que eu trabalharei de forma presencial. É muito importante neste momento que o professor coloque para os alunos quais são os reais objetivos das aulas e o que eles farão no momento online e o que eles farão no momento presencial. Então é muito importante ter essa conversa e mostrar para o aluno quais serão os percursos que farão parte desse momento aí de aprendizagem. Neste infográfico, né, nós podemos perceber várias sugestões de metodologias ativas, de modalidades educacionais que podem favorecer o aprendizado dos alunos, né? Então, algumas delas já foram referendadas no curso que nós fizemos sobre ensino híbrido. Então, aproveita o momento para relembrar aos professores coordenadores que ainda não realizaram o curso Ensino Híbrido na plataforma EFAP, que o faça o quanto antes. Inclusive, as inscrições estão abertas e o curso nos fornece vários mecanismos e várias sugestões de como trabalharmos dentro do ensino híbrido. Dentro do ensino híbrido, mais especificamente nas metodologias ativas, nós temos as aulas que podem ser propostas por esquemas de rotação. Aqui nós vamos vamos conversar um pouquinho sobre a rotação por estações de aprendizagem. Então, é aquele momento em que o professor organiza grupos, né, cantos, né, momentos de grupos, pode ser 3 grupos, sendo que um deles é necessário que tenha tecnologia. Para elucidarmos melhor a metodologia ativa dentro do ensino híbrido, rotação por estações, que é aquele momento que nós dividimos os alunos em alguns grupos e um dos grupos faz-se necessário que aconteça que tenha a presença da tecnologia, de uma ferramenta educacional. No caso, se forem 3 grupos, os 2 grupos podem estar trabalhando com outras atividades que não as inseridas com a tecnologia e com a tecnologia digital e uma delas somente com a tecnologia digital. Eu trouxe como exemplo para vocês uma sequência de atividade 3, que faz parte, que está composta no material Aprender Sempre, volume 1, do 6º ao 9º ano, mais especificamente no 8º ano, de língua portuguesa. Bom, aqui nós temos as habilidades essenciais, né, no caso aqui EF07, LP01, distinguir diferentes propostas editoriais de forma a identificar os recursos utilizados para impactar ou chocar o leitor.
que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado. Dentro dessa atividade 1, dentro dessa aula 1, né, nós trabalharemos com um gênero, aí desvelando o gênero reportagem, então abordaríamos um gênero textual reportagem, e esse gênero textual, ele traz para nós, né, a questão aqui nesta reportagem, pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. Então, dentro dessas habilidades cognitivas que eu comentei anteriormente, a habilidade essencial, e também nós temos ali as habilidades de suporte, estruturando esta aula, né, apoiando esta aula, nós poderíamos pensar aqui, neste momento, em dividir em 3 grupos, distribuirmos os textos para esses 3 alunos, todos os alunos com esse material Aprender Sempre. E de posse desse material, o grupo 1, o professor orientaria esse grupo 1, né, a leitura, para que os alunos realizassem a leitura e trocassem ideias dentro desse texto em relação ao tema proposto, em relação à temática proposta nesta reportagem. No grupo 2, né, os alunos, diante da proposição da atividade, o professor colocaria uma situação, problema para os alunos refletirem a respeito de quais situações positivas aconteceram na pandemia no entorno da casa deles ou no entorno ali da comunidade escolar, a própria comunidade escolar. Quais ações positivas surgiram nesse momento de pandemia? E aí a gente pode estar conversando também, aproveitando esse momento, para estar trabalhando com as habilidades socioemocionais. E o terceiro grupo, né, esse grupo já com a disposição de alguma tecnologia digital, poderia ser um tablet, poderia ser um vídeo, poderia ser uma TV, né? Então, para este grupo, com o aporte ali da ferramenta digital, nós colocaríamos para que eles pesquisassem online alguma atividade positiva na pandemia que aconteceu em algum local, né? Alguma outra atividade ou ação positiva que aconteceu em algum outro local, em algum outro momento. O interessante dessa metodologia ativa de rotação por estações é que o professor consegue perceber quando os alunos já estão baixando a concentração na determinada atividade que ele foi encaminhada. E aí o professor pode aproveitar esse momento, né, pensando lá no plano de aula dele, na questão da otimização do tempo, o professor pode ali readequar esse momento, readequar esse tempo para que o aluno não baixe tanto a concentração. Então, mudando as estações, né, haja vista que todos os alunos têm que passar por todas as estações para que haja realmente uma aprendizagem significativa, é muito importante que todos os alunos participem de todas as estações. Então, quando que a gente vai organizar essa questão dessa rotação, nessa metodologia da rotação por estações, como eu já comentei? Então, é muito importante o professor pensar na realidade dele, o referencial de sala de aula que ele tem colocado ali naquele momento, quantas pessoas, né, quantos alunos, quantos estudantes ele colocará em cada grupo, né? Vai dividir o grupo com um número reduzido de alunos, até para que eles tenham, que seja contemplado neste momento que estamos, o distanciamento entre eles, né? E o tempo, né? Como já disse anteriormente, é muito bom constar no tempo, é importante constar no tempo, no plano de aula do professor, qual o tempo que será dado para cada aluno, para cada grupo, na verdade, no esquema de rotação. Bom, um outro exemplo de metodologia ativa é o laboratório rotacional. Né? O que o laboratório rotacional, o que pode estar acontecendo dentro ali de um laboratório rotacional? Então, os alunos são divididos em 2 turmas
e cada turma tem uma atividade diferenciada simultânea, né? E depois é muito importante que aconteça a socialização das atividades que foram resolvidas, que foram tratadas em cada grupo, em cada turma. Neste exemplo 2, trataremos sobre a aula invertida, mais uma das metodologias ativas, né, que os professores conhecem bastante. Falou ensino híbrido, os professores já mencionam a metodologia da sala de aula invertida, né? Então, o professor, ele propõe um conteúdo e os estudantes pesquisam, os alunos podem estar pesquisando esse conteúdo antes da aula, né? Ou também de forma online, aí vai depender da comanda, da intervenção aí do professor em relação ao plano de aula, das intenções pedagógicas que o professor fez, né? E toda esta metodologia da aula invertida, ela tem que estar como referencial, trazer para o aluno, né? Como o próprio nome diz, né, metodologia ativa, trazer para o aluno o protagonismo, propiciar ao aluno a autonomia, né, de verificar como que vai acontecer a sua aprendizagem. Então, é muito importante, né, que a aprendizagem significativa seja contemplada. E aí nós temos o passo a passo para realizarmos uma aula invertida, né? Então, primeiro passo, o conteúdo é introduzido aos alunos antes da aula presencial, ou seja, o primeiro contato é virtual, através de vídeos, videoaulas, resumos, que podem ser explorados individualmente. Então, aqui também, né, nós temos, neste momento, o professor pode sugerir aos alunos que se apoiem num livro didático, que se apoiem no material Aprender Sempre, que se apoiem em alguma tecnologia, por exemplo, como um vídeo. O professor pode encaminhar e pode direcionar qual o melhor local de pesquisa que o aluno realizará neste momento. O segundo passo, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema estudado, de acordo com o seu interesse. Esse é o momento em que ele vai levantar as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula. Então, neste momento, é muito importante propiciar esse contato com o professor, onde os alunos trarão as dúvidas ou algumas sugestões e ainda algum complemento, alguma ampliação de algo que ele possa ter visto, né, para o sucesso dessa aula. Terceiro passo, em sala de aula, os alunos tiram dúvidas e o professor propõe e orienta projetos, atividades e debates acerca do tempo. O momento presencial, portanto, não deve só trazer conteúdos, mas desenvolver habilidades intra e interpessoais. Depois de apropriados os conteúdos, né, depois de ter sido garantida a aprendizagem significativa, colocar a mão na massa, né, com alguns projetos, alguns debates e algumas ideias e algumas sugestões de implementações dessa aprendizagem que foi efetuada. Quais são os benefícios, né, de uma aula invertida? Então, a construção do conhecimento, né, de forma conjunta, o aluno se sente ali parte importante da aula, ele se sente o centro, né, ele se sente ativo dentro do processo da construção de conhecimento, isso é muito importante. A questão da automotivação, né, o aluno ele terá mecanismos motivacionais para ir atrás, para socializar com os colegas, né, o que ele aprendeu, a expansão da criatividade, o momento de colaboração entre os alunos, entre os estudantes, né, o momento que dentro ali da linguagem deles, específica ali dos jovens, ele pode estar ajudando, colaborando para a aprendizagem do outro, vendo o que um pode colaborar com o outro, aí já pensando nas habilidades, né? Dentro das habilidades, o que um colega, o que um estudante pode colaborar com o outro. Em relação à autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia dentro dessas metodologias diversificadas, né? A gente propõe para o aluno situações reais de aprendizagem, onde que eles podem buscar essas situações. O mais importante aqui também é que dentro dessa autonomia, na hora da pesquisa, na hora
da elaboração de um projeto é conversar com os alunos sobre a questão da autoria, a importância de buscar sempre informações fidedignas, né, que eles busquem sites orientados pelo professor para verificar se a informação é verdadeira ou se trata-se de uma fake news, de um deep news. Então é muito importante que os professores orientem os alunos também nessa organização, na busca dessas informações e como elas serão implementadas ali ao processo de ensino. Lembre-se, com a metodologia da sala de aula invertida, cada encontro se prestará para discussões, reflexões e o estabelecimento de relações entre o que foi estudado e a vida real. Não haverá exposição de conteúdos. Isso favorece a autonomia e o protagonismo dos estudantes, ao mesmo tempo em que pode tornar o percurso de aprendizagem mais interessante, lúdico e trazer o sentido necessário à atividade escolar. O resultado é a maior possibilidade de engajamento e de desenvolvimento da atitude corresponsável do estudante, consigo mesmo e em relação ao seu grupo. A presença importante da tecnologia. Aqui temos configurado, né, e alinhado as competências gerais da BNCC, né? Então, nós temos a competência 5, que vai falar da questão da cultura digital, e as competências 4, a 7 e a 9, que comentarão a respeito da empatia, a respeito de como os alunos podem buscar fatos verídicos e ampliar as diversas formas de linguagem. Como vimos até o momento, a presença da tecnologia é muito importante, porque ela favorece, né, a pesquisa, a comunicação, a interação entre os estudantes, e ela também facilita a viabilização das diversas produções e atividades dos alunos nas mais diversas formas de linguagem. É muito importante nesse momento o professor ter claro, né, que aqui esse fortalecimento da tecnologia se perfaz também com as competências gerais da BNCC. Aqui a gente pode perceber claramente, né, a competência 5, que fala da cultura digital, a competência 4, a competência 7, competência 9, que também falam da questão do fortalecimento da autonomia dos estudantes, do fortalecimento, né, do agregar a aprendizagem significativa, das relações e interações entre os alunos, entre os pares, e também no momento de reflexão de que o aluno, ele não mais só faz parte da tecnologia como consumidor, e também como produtor. Sugerimos aos professores e aos professores coordenadores que leiam, né, que analisem o documento orientador Planejamento 2021, apoio às modalidades e atendimentos a atendimentos e temáticas. Nesse documento, nós temos fortalecidas algumas modalidades educacionais no sentido de currículo e programas. Nós temos sugestões dentro da modalidade educacional, por exemplo, aqui, migrantes internacionais. Então, além do currículo e dos programas que nós temos voltados a esta temática, a esta modalidade de ensino, nós também já temos uma sugestão de como trabalhar com o ensino híbrido dentro desta modalidade, são sugestões de avaliações dentro dessa modalidade também aí do ensino híbrido, dentro dessa modalidade dos migrantes, por exemplo, internacional, e ainda algumas outras sugestões para ampliação dos temas e das atividades propostas no ambiente escolar. Ressaltando novamente que o estudante ele deve ser protagonista do seu processo de aprendizagem e que as metodologias diversificadas, principalmente as metodologias arraigadas ao ensino híbrido, elas viabilizarão e tornarão o aluno cada vez mais autônomo dentro desse processo aí de ensino e de aprendizagem.
Tanto as ferramentas educacionais quanto os recursos educacionais, eles podem, sobremaneira, favorecer, né, e fortalecer a potencialização do ensino e da aprendizagem. Como sugestões de materiais pedagógicos para trabalharmos aí com o ensino híbrido, nós temos a plataforma Currículo Mais, o Google Classroom, Microsoft Teams, o Google Meet. E eu gostaria de enaltecer, de comentar novamente com vocês, que na plataforma CMSP nós estamos tendo várias formações e várias orientações sobre o ensino híbrido. No site do CMSP, nós também temos, dentro dos materiais, né, dos recursos integrados, dos conteúdos integrados, nós também temos um local com os parceiros, né, chamado de materiais de parceiros, né? Dentro desse materiais de apoio, materiais de parceiros, nós temos algumas plataformas, algumas sugestões de ferramentas educacionais que podem potencializar nossas aulas, né? Dentre elas, o Explica-E, o Khan Academy, a Revisa Enem e o Descomplica. Agradeço a participação de todos e aguardo a nossa interação daqui a pouquinho ao vivo. Até mais!